temos lido aquele texto do Antigo Testamento que diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento da palavra de Deus. E graças a Deus que o irmão tem o conhecimento da palavra. Graças a Deus que o irmão tem a escola Rema. Graças a Deus porque o irmão tem recebido os ensinamentos. Graças a Deus pela Bíblia que você tem. Amém, irmãos? Mas atenção, aqui começa a responsabilidade de cada um de nós. Você deve ler e praticar o que lê. Deve ler e fazer o que está escrito, para que não seja surpreendido naquele dia. Quem pode dar glórias a Deus? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Portanto, a maior parte de pessoas que morrem não está pronta, não está preparada. E muitos não estão interessados em se prepararem. Não querem vir à igreja. Ou outros que já estão na igreja querem sair. Outros que não estão, já estão na igreja não se sentem bem na igreja. São arrastados, outros cristãos, outras pessoas são arrastadas para irem lá para fora. Mas atenção, Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, irmãos? E aquele que está na minha mão, ninguém tem poder de tirar ele da minha mão. Você tem que estar no aprisco, fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para que você possa estar em condições. Quando vier a morte, você não terá medo da morte. Você não tem medo da morte. O maior vive em nós. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai começar a saber que Deus vive em você para avivar o seu corpo. Romanos 8:11 diz que se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais, por intermédio do Espírito Santo que habita em vós. Também a mesma Bíblia diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da lei da morte. Amém, irmãos? Mas quando você dá lugar ao diabo, ao pecado, você está sujeito a morrer mais cedo. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Amém. E ninguém gosta de ouvir estas coisas. Por quê? Não fala de morte. Esta hora não, ninguém vai morrer aqui. Não estou a dizer que você vai morrer. Estou a prevenir que você deve fazer o seu dever. Amém. Deve se preparar. Eclesiastes 7:2. Lá no Antigo Testamento. Leia o Eclesiastes 7:2. Diz assim, Eclesiastes 7:2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém. O que é que a Bíblia está a dizer? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ter que ter cuidado. Eclesiastes, aí mesmo onde você está, capítulo 12, vamos ler o que é que está lá escrito. Eclesiastes. Capítulo 12.
versículo 13 e o versículo 14. E demais disso, filho meu, no versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Está escrito na sua Bíblia assim? De tudo o que se tem ouvido, o fim qual é? Teme a Deus e guarda a sua palavra, os seus mandamentos. É ou não é? Amém. Glória a Deus. Nós ainda estamos na caminhada, fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas há responsabilidades, há deveres que temos que cumprir. Glória a Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Ele está a dizer: ao tempo que lhe resta. Vamos ler essa epístola. Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 2. 1 de Pedro 4, 2. Diz assim, começando no versículo 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Diga comigo: o tempo que me resta não devo viver de acordo com as paixões humanas, mas devo viver de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É vigiar, é viver em santidade. A Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Glória seja dada a Deus. Sede santos, sede obedientes à palavra. A palavra de Deus, irmãos, vai lhe julgar. Ninguém pode se escapar, porque ao homem está determinado morrer. Tu és pó e em pó te has de tornar. Glória seja dada a Deus. Amém, irmãos? Foi por cá, irmãos, veja só, que o pecado abriu a porta para aquele casal que tinha comunhão com Deus, casal Adão. Foi o engano de Satanás que fez com que aquele casal pecasse. E por causa daquela desobediência, entrou o pecado na terra. Amém, irmãos? Toda a desgraça veio por causa de uma desobediência à palavra de Deus. Deus tivera orientado a Adão: não deverás tocar naquela árvore. O dia que dela tocares, serás ou morrerás. E a palavra de Deus não volta para ele vazia. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai se cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Vão se cumprir sempre. A Escritura não pode falhar. Louvado seja o Senhor. E então, eles pecaram. Adão e Eva pecaram. Nós vimos Eva sendo tentada e sendo enganada e acabou comendo. Levou também para o seu marido. E de repente aconteceu algo que nunca esperavam, nunca imaginaram. Amém, irmãos? Mas nós estamos a ver, Deus falou para eles. Deus falou para Adão: não deverás tocar naquela árvore. Mas no dia em que
a Eva foi tentada e pegou naquela árvore e foi levar para o marido, Deus não foi lá correr para dizer, não faça isso, eu não vos proibi. Eu não disse para não tocar. Não, ele já falou antes. É ou não é? Ele já disse, ele advertiu-nos antes. E a Bíblia diz que as palavras que estão aqui são para nossa advertência, para nosso aviso. Amém, irmãos? Se você não tem feito o que Deus diz para você na palavra de Deus, o que Deus diz para você vigiar, para você buscar a Deus, para você orar, para você ser rico para com Deus, é melhor começar agora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Teme a Deus, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Diz a Bíblia, aquilo que o homem semeia, vai colher. Aquilo que o homem vai semeando, vai colhendo. Aleluia. Então vamos, irmãos, ter cuidado e meditar nesta palavra. Deus disse a Josué, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado, o cuidado de fazer conforme está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Este homem aqui não era rico para com Deus, só pensava no que ele era. Eu tenho dinheiro, eu tenho não sei o quê. E há muita gente que faz isso. Amém, irmãos? Eu posso, eu consigo, tenho muito dinheiro armazenado, tenho muitos bens. Mas atenção, irmãos, a vida de um homem não consiste nas riquezas, naquilo que ele possui. Não, irmão. Aleluia. Nós fomos comprados. Houve o preço do sangue. E vocês podem ver, naquele momento, Jesus estava para vir substituir-nos, pagar o preço, pagar a penalidade do pecado. Ele estava no jardim no horto, aliás, orando. Pai, se é possível, tira de mim este cálice, mas também não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque ele tinha que enfrentar a cruz e ele tinha que enfrentar a morte. Por nossa causa, para que nós pudéssemos ter vida com abundância, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Houve um preço do sangue. Glória seja dada a Deus. E é por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre? Então procura continuar a caminhar na verdade. Continue caminhando na verdade. Porque Deus é fiel. Ele é justo. Ele conhece a sua vida. Glória seja dada a Deus. Veja qual é a advertência que Deus dá lá no livro de Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Você deve ler muitas vezes esse versículo. Hebreus 2. Diz assim: por esta razão, Hebreus 2:1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, na minha Bíblia está transgressão, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós? Versículo 3 diz o quê? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Irmão, você pode pensar, veja, submeter-se à palavra de Deus é a sua prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Você pode, irmão, você pode dizer assim, eu não vou à igreja, não preciso ir à igreja. E pode ficar um mês na sua casa, pode ficar não sei quanto tempo. Esse é o raciocínio do seu coração, da sua mente. Então, mas a Bíblia diz que você deve congregar. Você deve ter um pastor. Você deve ouvir o teu pastor. Você deve respeitar o seu pastor. Você deve obedecer ao seu pastor. Se você que lê a Bíblia não quer obedecer ao seu pastor, a palavra que você tem ouvido vai lhe julgar. Amém, irmãos? Você pensa que é grande coisa? Não, irmão. Igreja que é grande, porque vive em nós. Ele é o maior. Ele é o Todo-Poderoso. Agindo eu, quem impedirá? Disse Deus. Mas algumas pessoas, porque não têm temor de Deus, ou porque o diabo cegou a mente delas, fazem o que querem. Irmãos, tem que ter cuidado. Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós somos dirigidos pela palavra. Amém? A palavra é a base para a nossa fé. Ele enviou-nos a sua palavra, diz a Bíblia, e esta palavra nos livrou daquilo que nos era mortal, diz a Bíblia. Por isso a Bíblia diz também, lá no livro dos Salmos, alimenta-te da palavra. Vamos ler o Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para você conhecer a vontade de Deus. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Você semeia mentiras, vai colher mentiras. Semeia na carne, vai colher corrupção. Por isso, semeia no Espírito, irmão. Aleluia. Romanos 12. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus está a falar aqui do corpo. O corpo tem que ser apresentado como? Em sacrifício vivo e santo. Amém? O corpo não é para prostituição, amado. Não é para adultério, não é para fornicação, né? Não é para injetar lá álcool ou droga, o que é isso? Não, ele disse apresentar o seu corpo em sacrifício vivo e santo, que agrada a Deus. Aleluia! Deus disse, aquele que destruir o seu corpo, o templo do Senhor, vai ser destruído. A seguir o versículo 2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas fazei o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na outra versão diz vosso entendimento, é a mesma coisa. É vossa mente. Para quê? E aqui vem a explicação. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, você deve fazer o que está aqui. Ele disse, e não vos conformeis com este mundo, este século. Há muitos que já estão conformados. Amém, irmãos? Que ficam nas novelas, se não fazem 24, talvez consigam fazer 12 horas. Lá está a se encher do mundanismo. Mas não estão se encher da palavra. Não vai lhe abençoar, irmãos. Quanto mais nos enchermos do mundanismo, vamos tirar o lugar onde Deus devia estar. Eu não, irmão. Deus deve ocupar todo o nosso espaço. Amém. O primeiro grande mandamento da Bíblia qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amarás o próximo como a ti mesmo, não é verdade? Mas amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças. Você ama a Deus? Então coloca as novelas de lado. Não estou a dizer que eu não posso assistir, você que sabe. Amém, irmãos? Mas você que deve controlar o seu tempo.
quando podia se alimentar para ter mais fé. E algumas pessoas perguntam, mas por que Deus não me ouve? Não tem fé. Smith Wigglesworth dizia isso. Perdão, o Smith Wigglesworth ou Bosworth, um deles é que dizia que há muita gente que anda fraca porque não se alimenta da palavra. Assim como a comida é para o corpo físico, assim também a palavra é para a nossa espiritualidade, nossa vida espiritual. Nós comemos quantas vezes por dia? Há quem come 3, há quem diz para comer mais, 6 vezes, sei lá. E quantas vezes você alimenta o seu espírito? Se calhar uma vez por semana ou uma vez por mês. É justo? É correto? Você vai dizer que tem fé? Não, irmão. A fé vem como? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sem fé. Eu acho que vocês nunca leram esse versículo. Esse versículo traz temor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é o que todos nós devíamos, irmãos, procurar ter fé. Para que possamos agradar a Deus. Para que possamos receber as respostas das nossas orações. Para que possamos viver, andar pela fé. Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Jesus disse isso na Bíblia. Não só do pão o homem vai viver, mas vai viver da toda a palavra que sai da boca de Deus. Para que você tenha coragem de encarar aquele encontro. O encontro inevitável. A morte. Aleluia. Aleluia, amados. A morte. Muitas pessoas quando dizem você vai morrer, já fica fora de si. Por quê? Porque não está preparado. Mas quando se diz isso a um crente, o crente cheio de fé vai dizer, não vou morrer agora. O maior vive em mim. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Morte prematura em mim não entra. Só quando chegarem os meus dias. Porque a Bíblia diz no Salmo 91:16, Deus saciar-me-á de longevidade. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Então, irmãos, há um encontro que você vai ter que encarar. O encontro que é inevitável. Deixe-vos dizer uma coisa. Existe o inferno. O inferno existe? Há quem diga que não existe. Mas é melhor falar de acordo com a Bíblia do que falar de acordo com o raciocínio das pessoas. O que vale aqui, o que importa aqui, é o que está escrito. É o que Deus diz. Não o que os homens dizem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se Deus já diz, eu quero vos mostrar aqui alguns versículos, rapidamente. Mateus 25:41. Melhor, vamos ler primeiro Marcos 9:43. Marcos 9:43. Há responsabilidades, há coisas, irmãos, que somos obrigados a fazer. Irmão, individualmente você tem uma responsabilidade. Você deve se achegar a seu Deus. Amém? Amém. Individualmente. Marcos 9:43. Já estamos lá. Diz assim. E se a tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrar manete na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Na minha Bíblia diz isso. Fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme,
nem o fogo se apaga. Existe ou não existe inferno? Na minha Bíblia existe. Alguém veio falar comigo, essa coisa de feitiço não existe. Eu disse, mas a Bíblia diz que existe. É o que eu devo acreditar. É Deus quem falou. Amém, irmãos? Agora, o teu raciocínio é limitado. Eu prefiro crer naquilo que a Bíblia diz. Aleluia! Teu raciocínio pode estar errado. Aleluia! Mas o inferno existe. Mas quando a Bíblia diz assim, se o teu pé te faz tropeçar, ou o teu olho corta, arranca, não está a dizer para amputar, não está por dizer realmente, literalmente cortar. Amém? Está a dizer para você cortar aquele caminho. Amém, irmãos? Cortar aqueles hábitos. Amém? Glória a Deus. Está sempre, sempre, sempre naquelas novelas. Você pode cortar aquele programa? Pode ou não pode? Pode dizer assim, não, nunca mais vou fazer isso. Ou vou fazer de quando em vez, vou me aplicar à oração. Naquele momento, vou passar a ler a Bíblia. Irmão, ler a Bíblia santifica a pessoa. Sabe disso? Amém, irmãos? Você vai ter o conhecimento da vontade de Deus na sua vida. Quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando você está a ler a Bíblia, Deus está a falar consigo. Há muita gente que pergunta, mas como é que quero ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Só quero o espetacular? Ler a Bíblia também Deus fala. Fala ou não fala? Amém, irmãos? Deus fala conosco. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Vamos também ler o Mateus 25. Mateus 25. É para vos mostrar, irmãos, que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Jesus é que está a falar aqui. Mateus 25, 41. O que é que diz? Diz assim, 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? O facto de não visitar este ou aquele também vai lhe ser cobrado. Aleluia! Você leu bem? Aleluia! Estive enfermo. Vai visitar os enfermos. Vai visitar. Vai estar com aquele também que perdeu o seu ente querido. Vai nos óbitos. Não vai, mas quer que a igreja vá lá. Só porque te perdeu um ente querido. Mas você nunca foi a um óbito. Está justo? É justo isso? Não é correto, amados? Amém, irmãos? Veja o que é que Tiago está dizendo no capítulo 4. Tiago 4,14. Ele está a perguntar: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Glória a Deus. O que é a sua vida? Daqui a bocado você já não existe. Amém, irmãos? Aparece e depois desaparece. Tem tanta gente que já desapareceu. Ninguém mais se lembra delas. Dessa gente. Isto é um ensinamento para você. Para guardar. Às vezes se pergunta: o que é que se pregou na igreja? O que é que se falou na igreja? Não sabe. Não, você deve sair daqui entendido do que o Espírito Santo quis falar hoje para a igreja. Amém, irmãos? Então vai e consulta. Tenha temor, irmão. Faça a vontade de Deus.